Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu entrego em Tuas mãos essa hora, esse momento, minha vida, coloco diante de Ti, peço que o Teu Espírito Santo me use para o louvor do Teu nome, da Tua glória, que as palavras, Senhor, que saiam dos meus lábios, venham do Teu trono, como brasas vivas para os nossos corações. Pai bendito, contempla o coração de cada um que está aqui nessa noite, porque foi o Teu Espírito que os trouxe. Em nome de Jesus, cerca-nos com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu quero rapidamente agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui nesse altar, nesse púlpito mais uma vez. Agradecer a Dom Paulo, a quem me sinto, sou extremamente grato pela oportunidade de poder estar aqui e ministrar à sua igreja, às suas ovelhas. Também agradecer ao reverendo Carlos e a todos os irmãos dessa igreja que sempre me recebe com tanto carinho, com tanto amor. Sou muito grato a Deus pela vida de Dom Paulo e desse ministério. Nós acabamos de ouvir a narrativa de um texto tão singular como esse de Lucas 19. E eu gostaria de pedir a você que você me desse a sua atenção, porque nós vamos tratar de 3 verdades. Vamos apresentar 2 personagens e um grupo de pessoas. Essa narrativa se passa na 3ª e última viagem de Jesus a Jerusalém. E no caminho e no trajeto até a chegada em Jerusalém, havia necessidade de se passar pela cidade de Jericó. E cabe dizer que essa cidade de Jericó era uma cidade proeminente, sobretudo no aspecto comercial. E em razão da sua proeminência no aspecto comercial, havia a cobrança de impostos, atividade exercida por um destes personagens, que está registrado no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, que o reverendo Carlos acabou de nos fazer a leitura. Atividade de cobrança de impostos. E é uma atividade que não traz absolutamente nenhuma simpatia. E se não bastasse tão somente a atividade exercida por Zaqueu, a de ser um cobrador de impostos, como primeiro personagem, Zaqueu também denotava algumas qualidades que não são qualidades invejáveis a absolutamente ninguém. Exercia sua atividade, por vezes, de maneira corrupta. Exercia a sua atividade, por vezes, utilizando-se de violência. E diz o texto sagrado, no versículo número 2, que ele não apenas era um cobrador de impostos, mas ele era o maioral, ou em outras versões, o líder desse departamento, dessa agência cobradora de impostos. Cabe dizer aos amados irmãos, a respeito da cidade de Jericó ainda, essa cidade, diferentemente de outras cidades da Palestina, ela era notoriamente conhecida por ser uma cidade de repouso do grande imperador Herodes, ou de Herodes o Grande, melhor dizendo. Essa cidade, ela sofreu alterações, tanto por Herodes o Grande, quanto por seu filho Arquelau. A cidade, então, apresentava características muito mais próximas das cidades romanas e gregas
do que propriamente de uma cidade da Palestina. Razão pela qual, quando Jesus vai entrando em Jericó e adentra para atravessar a cidade de um lado a outro, diz que havia à margem da rua sicômoros, que a bem da verdade nada mais é do que uma figueira brava, uma árvore que era plantada comumente naquela cidade e que produzia ao longo do ano, por várias vezes, produzia os seus frutos. Eram frutos semelhantes aos figos que a figueira produzia, entretanto, de valor muito menor do que o valor dos figos que a figueira produzia. Assim sendo, essa cidade de Jericó, ela era uma cidade de repouso. Seria semelhantemente para nós pernambucanos como Gravatá. Ela estava a 1.000 metros de altitude e distava 24 quilômetros a nordeste da cidade de Jerusalém. Lá o imperador passava o tempo de inverno. Portanto, essa cidade, ela era rica no aspecto arquitetônico, ou seja, Zaqueu morava num lugar privilegiado. Se não bastasse isso tudo, Zaqueu morava numa cidade bela, bem projetada, de fluidez comercial, próspera do ponto de vista econômico. Diz a palavra que Zaqueu, além de ser um publicano, ou seja, cobrador de impostos, Zaqueu era rico. Mas a despeito disso tudo, esse personagem apresentava algumas características que eu quero ressaltar nessa noite, em nome de Jesus. Segundo personagem da narrativa de Lucas 19, de 1 a 10, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E dito nessa passagem, também denominado como o Filho do Homem, dito nessa passagem, denominado também como aquele que repousava, que pousava na casa de um publicano, aquele que decidiu passar a noite, ao invés de passar a noite na casa de uma outra pessoa, especificamente, exclusivamente, decidiu passar a noite na casa de Zaqueu. Os irmãos podem imaginar, assim como eu, o tumulto que causou Jesus ter decidido passar essa noite na casa de Zaqueu. Não resta a menor dúvida que essa decisão trouxe para Jesus a antipatia que já havia a respeito da vida de Zaqueu, o desabono que havia a respeito da vida de Zaqueu, a rejeição que havia a respeito da vida de Zaqueu, a negação do ser de Zaqueu enquanto uma pessoa benquista e, portanto, consequentemente, a Jesus. Diz o texto que ele estava acompanhado de uma multidão. E pouco antes, à porta da entrada de Jericó, um cego, também conhecido como Bartimeu, filho de Timeu, cego, mendigo, ouvindo o tropel da multidão, gritava, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por algumas vezes ele gritava, e a multidão dizia para ele: cala-te,
não importunes o mestre. Mas cada vez que se dizia a ele isso, mais ele gritava e mais alto gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O fato é que Jesus cura este cego e dá a ele novamente a visão. Essa multidão que acompanhava Jesus, imediatamente após ver Jesus realizar um milagre, agora se escandaliza com o fato de Jesus passar a noite na casa de um maioral publicano rico chamado Zaqueu. Um grupo, o versículo de número 7 nos diz que havia, ou melhor, que todos os que viram o que Jesus fez, murmurou. Esse grupo que murmurava, e normalmente, me permitam um parênteses fugindo especificamente do texto, normalmente quem murmura é quem não faz nada. Normalmente, via de regra, quem reclama, quem pragueja, quem critica, é quem não coloca a mão na massa. E esse grupo que estava murmurando, e diz o texto, todos murmuravam. Todos são todos. Havia uma unanimidade quanto à murmuração, à reclamação. Quem compunha esse grupo? Esse grupo era composto pelos religiosos. Eu vou dizer a você de novo. Esse grupo era composto pelos religiosos. Esse grupo era composto pelos fariseus. Esse grupo era composto por aqueles que se autodenominavam donos da verdade. Esse grupo era composto por aqueles a quem, de fato, Zaqueu lesou. Esse grupo era composto por aqueles a quem Zaqueu defraudou, furtou, roubou. Quem sabe até, neste grupo, haviam pessoas que foram agredidas, não apenas no aspecto emocional, mas no aspecto físico, por Zaqueu. Este era o grupo que estava murmurando. Dois personagens, um grupo, três verdades. Dois personagens, um grupo e três verdades. Eu não vou me ater aos versículos um a um, porque eu quero ter tempo para trabalhar com vocês as três verdades, e estes personagens um pouco mais, e este grupo. Mas ao longo da mensagem, você vai ser levado a cada um destes versículos novamente. Sendo assim, o versículo de número 7 nos diz a primeira verdade que eu quero registrar no seu coração nessa noite. O texto diz: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Repita comigo: um homem, não, está fraquinho, mais forte. Um homem pecador. Agora, para ficar bem bonito, um homem pecador. Agora ficou bonito. Um homem pecador. Primeira verdade: Zaqueu representa em Lucas 19 a mim e a você. Primeira verdade, e eu vou repetir, é pedagógico. Zaqueu representa
a mim e a você. Pastor, me compare a Dom Paulo, a Zaqueu não. Mas eu preciso lhe dizer essa verdade. O texto diz que aqueles que murmuravam de maneira pré-concebida afirmaram uma verdade: é que Zaqueu era de fato um pecador. E Zaqueu aqui em Lucas 19, de 1 a 10, representa a mim e a você. A palavra do Senhor nos diz em Romanos, no capítulo de número 3, e no versículo de número 23, Paulo nos diz: todos pecaram e portanto estão destituídos e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos. O que Paulo está dizendo é que não existe nenhum justo sequer sobre a terra. A primeira verdade: não há nenhum justo sequer sobre a terra. Zaqueu representa aqui em Lucas 19 a mim e a você. Todos pecamos, todos temos a semente do pecado. Em Gênesis, no capítulo número 3, no versículo de número 6, diz a palavra do Senhor: e vendo a mulher que o fruto era bom, agradável aos olhos e desejável para nos dar entendimento, ela comeu do fruto. E não satisfeita de ter comido do fruto, ofereceu também ao seu esposo. E diz a palavra do Senhor no verso de número 6 de Gênesis 3, que ele, Adão, também comeu do fruto. Entretanto, no capítulo de número 2, o Senhor dá uma ordem, dizendo àquele casal que estava lá no Éden, que do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer. Desfrutem, comam de tudo, entretanto, desta árvore não comerás, porque se comeres desta árvore, certamente morrerás. A partir desse momento, o pecado entra na humanidade, e nós todos, como filhos de Adão, herdamos, portanto, este pecado. A primeira verdade: todos nós somos pecadores. Pastor, como aplicar isso nessa noite para as nossas vidas? Sim, é porque o pecado de Zaqueu era de conhecimento público, se conhecia, se sabia, as pessoas na vizinhança sabiam quem era Zaqueu. Assim como para nós é muito fácil apontarmos o dedo e acusarmos e julgarmos a vida de outras pessoas, de outros irmãos, de outros amigos, porque se conhece a natureza do seu pecado. E eu não estou em hipótese nenhuma fazendo apologia do pecado, muito pelo contrário. Quando Paulo trata em Romanos, no capítulo número 6, a respeito da graça, e se pergunta a ele: ô Paulo, se a graça nos é concedida, então por conta da graça irei pecar? E Paulo responde: de maneira nenhuma, porque o pecado ele tem consequências. E diz o próprio Paulo em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Portanto, nessa noite, pela misericórdia e bondade do Senhor, me é concedido esse púlpito
para tratar com você a respeito da eternidade da sua vida, para tratar com você não apenas das dores emocionais que você sinta e dores pela qual eu tenho todo respeito, mas mais importante do que a dor que você sente é a certeza de que você precisa conhecer o caminho que te leve à vida eterna. E para conhecer o caminho, nós precisamos saber qual é a enfermidade que temos, aquilo que sofremos, porque só desejaremos o remédio se soubermos que somos doentes. E não era doente apenas Zaqueu. Zaqueu, volto a lhes dizer, é apenas a tipologia do que nós somos nos nossos dias. Eu estou me referindo, por exemplo, às pessoas que estão nas esquinas e que comercializam os seus corpos. Eu estou me referindo às pessoas que estão encarceradas em presídios por conta de suas atitudes débeis, tolas, mas sobretudo por uma influência do pecado e dessa nossa natureza caída e degradada. O próprio Jesus nos diz em Mateus, quando estava na cruz, ou melhor, no jardim, no capítulo de número 26, pouco antes de ser levado ao Monte Caveira, ele diz que a carne é fraca, a nossa natureza é caída. Não há nenhuma diferença. A Bíblia nos diz que antes de julgarmos, em Mateus, no capítulo número 7, no versículo número 1, Jesus vai encerrando o sermão do monte e diz: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, diz o verso 2, sereis vós também julgados. Não vês então a trave que está no teu olho? Como é que você consegue enxergar um cisco no olho do teu irmão, mas não consegue enxergar a trave que está nos teus próprios olhos? Então primeiro vai, e Jesus diz: hipócrita, vai e retira o arqueiro do teu olho primeiro. Porque muitas vezes entramos na igreja e imaginamos e pensamos que somos mais santos do que o irmão que está do nosso lado. Muitas vezes entramos na igreja e pensamos que não temos pecado nenhum. Muitas vezes entramos na igreja e pensamos que somos melhores do que aqueles que estão do lado de fora. Talvez valesse a pena revisitar de onde nós saímos. Talvez valha a pena para nos lembrarmos que nós somos pecadores. Pecadores. Não aprovem absolutamente nada a vida de Zaqueu, sua conduta corrupta, a maneira violenta como lidava com sua atividade profissional, e o problema não era a atividade profissional, era o que ele fazia da atividade profissional. Mas a questão aqui não é essa, a questão é que ele era pecador, e porque era pecador, pecava. Cabe dizer ainda nessa primeira verdade, o verso de número 2 diz que Zaqueu era rico.
E obviamente não há nenhum pecado nisso. Entretanto, a palavra do Senhor nos diz que quando o apego ao dinheiro nos domina, aí é um pecado. Quando deixamos de ser para ter, quando valorizamos mais o que temos do que o que somos, quando a prioridade das nossas vidas deixa de ser para ter, então há um pecado. Segunda verdade, ainda no verso de número 7, diz que todos murmuravam. E os versículos anteriores tratam de um esforço descomunal de Zaqueu para poder se encontrar com Jesus. O texto nos diz que quando Jesus vai atravessando a cidade de Jericó, Zaqueu, por ter uma pequena estatura, então levou uma certa desvantagem, e havia uma multidão que acompanhava a Jesus, não conseguiu se aproximar dele. Então, diz o verso 4, que ele se adianta e corre paralelamente àquela multidão, e vai até um determinado lugar mais à frente. Naquele lugar sobe num sicômoro, e esta árvore era uma árvore de galhos grossos, e que muito próximo à raiz já haviam os seus galhos. Portanto, mesmo tendo pouca estatura, Zaqueu não teve dificuldade de subir naquele sicômoro, e aguardou então a chegada de Jesus. E quando Jesus passa no ponto exato onde Zaqueu está, diz o texto, no versículo de número 5, que Jesus olha para cima e vê a Zaqueu. Ele percebe que havia alguém naquela árvore. Entretanto, a segunda verdade que eu quero lhes dizer trata da desmistificação ou desconstrução dessa ação de Zaqueu para o que Jesus vai fazer na terceira verdade. E a palavra do Senhor nos diz a respeito dessa segunda verdade, em Lucas 18 e 27, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Do que trata essa passagem? Trata a respeito de um jovem rico que vai até Jesus e diz a ele: bom mestre, eu tenho te servido, sou ofertante, dizimista, pratico a caridade, faço o bem, sou obediente, e tudo mais inerente a uma vida de piedade, que obviamente devemos ter. Entretanto, no contexto de Lucas 19, não produz absolutamente nada a respeito da terceira verdade. Por quê? Porque nada do que eu ou você possamos fazer será capaz de nos trazer vida eterna e salvação. Eu vou repetir: nada do que eu ou você possamos fazer será capaz de nos trazer vida eterna e salvação. Por isso que Jesus despede aquele jovem rico,
dizendo a ele: bom filho, se tudo o que tu me disseste é verdade, percebo que há verdade, inteireza no seu coração, então pega todos os teus bens, vende-os e reparte-os com os pobres. Diz a palavra que aquele jovem se despede de Jesus sem ao menos dizer até logo, tchau. Vai triste e não se ouve mais a respeito daquele jovem na Bíblia. Então Jesus diz aos seus discípulos: é mais fácil entrar no reino de Deus, é mais fácil que passe um camelo pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Então ele conclui com o versículo que eu já lhes disse: mas para Deus nada é impossível. Eu lembro que Zaqueu era maioral, publicano, e era rico, porque aquilo que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Qual é a aplicação disso para os nossos dias? A aplicação diz respeito a, primeiro, o meu tempo de igreja não garante que eu esteja lá no céu. O lugar onde eu sento na igreja, e eu tenho o hábito de sentar sempre no mesmo lugar, não garante que eu vou entrar no céu. A minha frequência, a minha piedade, o meu temor, não garante que eu vou entrar no céu. Ser um dizimista, e devemos ser, ou melhor, devemos ser um dizimista não garante que eu vou entrar no céu. Ser um ofertante não garante que eu vou entrar no céu. Oferecer oferendas a quem quer que seja não garante que eu vou entrar no céu. Promessas que muitas vezes feitas de maneira tola, débil, porque sabemos que não teremos condições de cumpri-las, não garante que entraremos no céu, porque aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. Não adianta, em dias e datas especiais, com todo respeito à sua piedade, você decidir fazer uma caminhada, sei lá para onde, não te garante entrar no céu. Subir as escadarias, sei lá de onde, não te garante entrar no céu. Nada disso. Porque não há mérito nenhum no homem quanto à salvação. Segunda verdade: nada do que eu faça ou venha a fazer pode me trazer a vida eterna e a salvação. Nada. Nada. Pastor, está tão difícil de dizer amém ou glória a Deus. Ameniza, pastor. Vou passar agora um bálsamo em você. O mesmo Jesus que estava no meio do primeiro século, atravessando Jericó, está aqui nesta noite. E quando ele parou e olhou para cima e viu a Zaqueu, ele não disse: ô estranho, desce dessa árvore e desce depressa, porque ele aqui não falou como um colega de Zaqueu, ele não falou como um irmão da igreja de Zaqueu,
ele falou como filho do homem: Zaqueu, desce e desça depressa. Você ainda não entendeu a revelação. E eu vou dizer a você, depois desse aleluia abençoado, é que quando Jesus olhou para cima, ele sabia quem estava lá. Se você está no Espírito, entenda o que o Espírito está falando. Ele disse: Zaqueu. Irmãos, eu imagino Jesus dizendo assim, no Salmo 139 e no versículo de número 16: ainda não estava formado no ventre da tua mãe, mas eu já te conhecia, e todos os teus dias antes deles existirem, já estavam escritos no meu livro, e nenhum deles eu deixei de contemplar. O Senhor conhece você, Ele sabe onde você está, Ele te conhece pelo teu nome. Ele sabia quem era Zaqueu, e ele sabia que ainda que Zaqueu tivesse tudo na perspectiva humana, morava bem, cidade bem projetada, um lugar aprazível, lugar de habitação de reis, de príncipes, tinha tudo na perspectiva humana, a casa estava em ordem, a família estava bem, provisão financeira, mas a alma estava seca, a alma estava vazia, a alma estava árida, a alma estava deserta. E Jesus disse: desça, Zaqueu, desça, Zaqueu. Diz o texto que Zaqueu desceu, e diz que com pressa Zaqueu desce e vai até a sua casa e prepara tudo para receber a Jesus, e diz o texto que recebe com alegria. Alegria. Sabe por quê? Porque Jesus sabe o que eu fiz ontem, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. E eu não vou usar você como exemplo, mas a mim mesmo. Imagine se um telão estivesse aqui expondo meus pensamentos, a minha conduta, as minhas omissões, as pessoas que julguei, as pessoas que deixei de perdoar, as pessoas por quem eu deixei de orar. Não há mérito, nada do que eu ou você possa fazer nos dá a possibilidade de vida eterna e de salvação. Terceira verdade, e eu já estou concluindo. Terceira verdade. Os versículos de número 9 e 10 tratam a respeito do momento em que Jesus faz uma declaração. Hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A ilustração de perdido é semelhante a Lucas 15, de 1 a 4. As 100 ovelhas, e uma das ovelhas
que se dispersa e de maneira distraída, quem sabe involuntária, fica perdida no deserto. Ovelha no deserto está sujeita às feras. Ovelha no deserto está sob efeito traumático e, portanto, desorientada, desgovernada. A ovelha no deserto perde o sentido. Ela não sabe se o caminho de volta para o aprisco está a leste, a oeste, a norte, a sul. Se estiver ferida, e gravemente ferida, fatalmente ficará ali, e ali será o fim. Se estiver ferida e houver possibilidade de ainda caminhar, é possível que vá andar, mas obviamente sem condições de suprimento para chegar novamente ao aprisco. Então, a terceira verdade nos diz que a salvação e a vida eterna só e somente só em Jesus Cristo. Esse mesmo texto de Lucas 15, de 1 a 4, sabe quem vai buscar a ovelha? É o pastor da ovelha. E diz o texto que ele deixa as 99, porque você tem valor para esse pastor. E vai até o deserto, enfrentando o que precisar enfrentar: adversidades, adversários, intempéries, enfrentando a serpente lá do Gênesis, ou Lúcifer de Ezequiel 28, ou de Isaías 14, ou de Lucas capítulo de número 12, o inimigo da minha e da sua alma, que não queria e que não quer que você pudesse entrar por essas portas para ouvir a respeito desse Jesus que vai até onde você estiver para lhe trazer de volta para dentro do aprisco, e aqui você ser curado, sarado, e ele lhe levar até a vida eterna. O Filho do Homem. A terceira verdade é que Jesus, tendo despido-se de sua glória, tomou a forma de homem e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, sofreu, padeceu, até que fosse levado a Jerusalém e pela via dolorosa caminhasse um caminho de dor e de horror, caminho que não era dele, caminho que era meu e seu e de Zaqueu, caminho que fez com que esse Jesus fosse levado aos tribunais e julgado de maneira injusta, pois não havia nele pecado algum. Ele vai até a cruz, e naquela cruz, diz a palavra em Colossenses, que ele pregou os meus e os teus pecados lá. Salvação vem em Jesus Cristo. Quando Lucas registra que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, essa expressão Filho do Homem aponta para um atributo messiânico de Jesus Cristo, que está registrado em Daniel no capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, e diz que depois que Daniel teve uma visão a respeito dos 4 animais, que a bem da verdade tratava dos 4 reinos,
ou 4 impérios. Diz que os anciãos, numa noite ele tem um sonho e uma visão, e vê numa nuvem o Filho do Homem descendo sobre essa nuvem, e diz que estava sobre ele o domínio, e diz que estava sobre ele o reino, e diz que estava sobre ele o poder. É esse mesmo Filho do Homem a quem salvou naquele dia a Zaqueu, que está aqui para nos salvar nesta noite. Este mesmo Filho do Homem. E diz o texto que o seu reino é para sempre, e o seu domínio não tem fim. Esse Jesus que deu a vida por nós, esse Jesus que conhece como cada um de nós chegamos aqui nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui com tantas necessidades. Talvez você estivesse esperando que o culto fosse para você. Mas esse culto, o centro dele é Jesus de Nazaré. E eu quero lhe trazer uma promessa que está em Mateus 6:33. Que se você decidir buscar a Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas te serão acrescentadas. E ainda que as outras coisas não sejam acrescentadas, se você tiver a Jesus, você vai ter tudo. O Filho do Homem está aqui nessa noite, e Ele quer salvar você. O Filho do Homem, Ele tem o poder de perdoar todos os teus pecados, por mais difícil, por mais duro, por maior vergonha que possa trazer, Ele tem o poder de lhe perdoar. Não tem nenhum pecado que Jesus não tenha levado na cruz do Calvário, nenhum sequer. Ele pode mudar a história da tua vida hoje, como mudou a história de Zaqueu naquele dia. Ele pode e quer mudar o teu nome. Ele quer mudar a tua vida. A partir de hoje, uma nova vida, novidade de vida, é que esse Filho do Homem quer fazer. Talvez tenham dito, para você não tem jeito. E essa palavra nos diz: não há impossíveis para os homens que não seja possível para Deus. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. É fogo.